Para a política é preciso ler, e ler muito, e escrever bastante, porque é uma função pró-política, que tem a ver com a política. Eu penso que escrevi muito, que tenho lido sempre ao longo da minha vida, compulsivamente, muito, não só livros, revistas, jornais, etc. Sem o verbo da fala não é possível vencer as pessoas. Mas para falar bem também é preciso ler, porque senão cai-se no lugar comum. Son propre talent d'orateur, d'écrivain, sa qualité de réflexion. Oui, je crois qu'on pouvait le pressentir si bien entendu les événements s'y prêtaient. Je pensais que Mário Soares remplirait un rôle important dans son pays. O meu pai, quando eu era jovem, o meu pai era um pedagogo e sempre achou que eu devia ser escritor. O bom escritor tem um ofício, e o ofício das letras é duro. É passar todos os dias, muitas horas diárias, perante o papel em branco e perante a máquina de escrever ou perante a caneta. Eu, além de ser um amador de livros, sou também um bibliófilo, isto é, eu gosto do livro por o que ele contém, pelo seu conteúdo, mas gosto do livro também como objeto, e às vezes objeto de arte. Sempre fiquei com grandes amizades por escritores e acompanhei muitos escritores, quer dizer, eu tinha tertúlias quando era jovem. As grandes figuras da literatura portuguesa contemporânea, desde, sei lá, os Homens da Presença, pelo menos, portanto o Régio, o Adolfo Casais Monteiro e toda essa gente, até à atualidade, eu conheci-os realmente todos e da maior parte deles... Conheceu e leu também. Li e fui muito amigo de alguns, muito amigo. E por força de circunstâncias eu tenho feito muitas coisas sobre eles e muita reflexão sobre eles. Miguel Torga diz como ninguém quem somos e o que somos. Na realidade, ele está para além dos prémios, porque tem um domínio da língua, um manejo da língua, uma virtuosidade na escrita, e ao mesmo tempo uma densidade na reflexão. Está a tomar a suar. Isto deve ser das primeiras coisas que eu... Exatamente, foi feito na prisão. Feito em Caxias. Pois é, eu vi aqui isto em Caxias. Aqui só 2 ou 3 notinhas que eu gostaria de... Esta edição é uma edição fabulosa da Mensagem, porque é o primeiro volume da Mensagem, o único livro que ele publicou em vida, como sabe, mas que tem uma dedicatória dele próprio, Fernando Pessoa. Isto é que é raríssimo. O Malraux, que era uma pessoa cuja vida para mim não é muito simpática, até mesmo do ponto de vista político, mas é um escritor fabuloso, para meu ver. Tem a Vera da Silva, que era amiga dele e fez ele, com os olhos do Malraux, e que me ofereceu isto. Está aqui, por exemplo, Stefan Zweig, está aqui a correspondência entre o Schiller e o Goethe, são alemães, austríacos, americanos, etc., tudo isso aqui. Mas a grande massa dos livros de literatura estrangeira tem-nos em Navarro. É verdade que eu sempre tive a paixão da escrita e durante muito tempo hesitei se o meu caminho não deveria ser escrever. De qualquer maneira, caminhei para a política absorveu o meu tempo todo, por força um pouco também das circunstâncias, por imperativos morais mais do que outros. Sempre que
Penso que um dia vou deixar a política. Penso nisso numa perspectiva de condensar a experiência nacional e internacional que eu adquiri em vários livros. Tenho, de facto, 2 ou 3 ou 4 livros para escrever e que os tenho na cabeça e espero ter tempo. No tempo em que estive na cadeia, escrevi muitos contos, escrevi mesmo um romance. Aqui estão todos os livros que eu escrevi. E livros que eu escrevi e livros, por exemplo, que eu fiz prefácios e etc. Porque, brincando, eu já tenho... É esta estante? É esta estante toda. Brincando, eu já fiz cerca de 30 e tal livros, volumes, com as coisas mais variadas, mas sempre mais ou menos políticos. E dos livros que escreveu, qual é aquele que gosta mais, ou de que se orgulha mais? Ainda é o Portugal Amordaçado? Portugal Amordaçado é um livro que marcou uma época, isso é um livro único. Gostava de literatura, gostava de pintura, gostaria de ter sido escritor. E até escreveu um poema bonito a milhar. Eu gostaria, e dizia muitas vezes que gostaria de ter sido escritor. E foi escritor, mas escritor de ensaio, de história e de política. Eu fiz uma tese sobre o Teófilo Braga, que foi, digamos, o grande teórico do republicanismo em Portugal e o primeiro presidente da República, do Governo Provisório da República, em 1910. E era, portanto, uma tese sobre já uma matéria muito política. Isso criou grandes problemas na faculdade do tempo. ¿Qué recuerda más? ¿Qué echa de menos en este momento de Mario Suárez? Sobre todo su coraje político, su compromiso con la libertad y con la democracia. A propósito do arquivo, que reúne aqui cerca de 2 milhões de documentos. A minha vida, correspondência, papéis do tempo da clandestinidade e da resistência. Como he dicho yo, admiro mucho, entre otras cosas porque en un momento crítico para la historia de la democracia en Portugal, en Europa, en el Occidente, él se jugó entero en defensa de la libertad, en defensa de la legalidad y en contra de la utopía colectivista. Yo creo que ese fue un momento crítico para el socialismo democrático en Europa y que el ejemplo del presidente Suárez tuvo muchos imitadores. É a coisa mais importante da vida, é ter amigos. É bom ter bons amigos. E fazer a vida toda acompanhado de amigos. É, e amigos Porque eu, reparando desses escritores todos e desses intelectuais, dessas figuras, que foram as maiores figuras do pensamento português, no século XX e no século XXI, eu fui amigo de todos, praticamente. E fiz a vida com eles, a discutir com eles e a falar com eles.